Olá pessoal, hoje quero falar com vocês sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele o novo, o último, o segundo Adão. Por que falamos sobre isso e por que é importante falar sobre isso? Romanos capítulo 5, versículos 12 em diante, diz o seguinte: Eis que, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso ele quer dizer o pecado original, herdado de Adão. Pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é a figura daquele que devia vir. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo que com a falta. Se pela falta de só um a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão. Também não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou. Porém, o julgamento de um resultado em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultam em justificação. Se com efeito pela falta de um só a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus. Meus amigos, minhas amigas, percebam que através de um só homem entrou a morte. São Paulo, em sua carta aos Romanos, deixa isso bem claro. E Adão foi a figura do novo Adão. O Antigo Testamento muitas passagens são figuras tipológicas de uma nova realidade que há de se cumprir no Novo Testamento. Cristo cumpriu essa figura, sendo ele o último Adão, o segundo Adão, o novo Adão. Dessa forma, fica explicado para nós por que Jesus tinha fome, tinha cansaço, sede. Essas coisas são consequências do pecado, mas sabemos muito bem que Jesus não pecou. Então por que Jesus tinha fome, cansaço e sede? Nosso Senhor tinha, porque ele quis participar dos sofrimentos humanos. Conforme as profecias diziam, que ele carregou nossas enfermidades, as nossas dores, mas não somente na cruz que ele carregou tudo para nos salvar, mas ao longo de toda a vida de Cristo, ele experimentou as consequências do pecado sem cometer pecado. Porque Jesus, na pessoa de um novo Adão, ele participou das consequências, tendo fome, tendo sede, tendo dor, porque para entender toda a nossa humanidade, para viver plenamente a nossa humanidade e assim nos redimir de forma plena, redimir a cada um de nós de forma plena. Assim, quando lemos Mateus capítulo 8, versículo 16 em diante, Marcos capítulo 14, versículos de 32 a 42, João capítulo 4, versículo 6, Jesus vem e nos dá um novo significado ao sofrimento. As nossas dores, o nosso cansaço, a doença, a fome, a sede, tudo isso, se colocarmos em prol da salvação das almas, em prol da nossa santificação e carregá-las, essas dores e sofrimentos, como bênção para a nossa vida, para a nossa santificação, nós damos um novo significado, um significado de redenção para as dores. É por isso que Paulo falava que completa em minha carne as dores de Cristo, dando um novo significado às dores e aos sofrimentos. Nós
conseguimos mostrar, e através disso Jesus também mostra que o diabo está plenamente derrotado. Porque o demônio quis induzir Adão e Eva a pecar para eles poderem sofrer. Para eles poderem sofrer. Porém, agora em Cristo, esse sofrimento em decorrência do pecado original adquire um significado novo. E ele pode e deve ser usado para a nossa santificação. Por isso que o sofrimento não é uma lástima, um motivo de murmuração, de reclamação, mas é um motivo de nos fazer cristãos autênticos e nos assemelhar à humanidade de Cristo, de nos fazer participantes do corpo de Cristo. Santo Irineu de Lyon já dizia que Cristo, segundo o Adão, ele recapitula todas as gerações. Ele recapitulou também em si a obra modelada no princípio. Por isso que o Evangelho de São João, no começo do Evangelho de São João, se você ler ele atentamente, fala várias vezes no dia seguinte, o princípio era o verbo, fazendo uma alusão clara a Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, a nova criação. Assim que, pela desobediência de um só homem, o pecado entra no mundo, e pelo pecado a morte, assim também pela obediência de um só homem, foi introduzida a justiça que traz como fruto a vida ao homem que estava morto. E como a substância de Adão, o primeiro homem plasmado, foi tirado da terra simples e ainda virgem, Deus ainda não fizera chover e o homem ainda não trabalhara na terra, foi também modelado pela mão de Deus, isto é, o Verbo. Com efeito, todas as coisas foram feitas por ele, e o Senhor tomou do lodo da terra e modelou o homem. Assim, o Verbo que recapitula em si Adão, recebeu de Maria, virgem, a geração da recapitulação de Adão. Se o primeiro Adão tivesse homem por pai, e tivesse nascido de um sêmen, como todos nós somos, teriam razão em dizer que também o segundo Adão foi gerado por José. Mas sabemos que o primeiro Adão foi tirado da terra e modelado pelo próprio Deus. Então era necessário que este mesmo Verbo, que efetua a recapitulação de Adão, tivesse uma geração semelhante à dele. Então, Deus não tomou outra vez do limo da terra, mas quis modelar, que essa modelagem fosse feita por Maria, para que não houvesse segunda obra modelada e para que não fosse obra modelada diferente da que era salvada, mas conservando a semelhança, fosse aquela primeira a ser recapitulada. Ou seja, o que Santo Irineu de Lyon está dizendo? Que a Virgem Maria é a primeira criatura que foi redimida pelo próprio Senhor Jesus. Por isso que nós dizemos que Maria foi preservada do pecado original. E Santo Irineu de Lyon, ele fala que, portanto, erram aqueles que sustentam que Cristo nada recebeu da Virgem para poder dar a herança da carne, mas rejeitam assim ao mesmo tempo a semelhança. E por que Irineu fala isso? Porque naquela época, no século I, já existia uma seita chamada gnosticismo que rejeitava tudo aquilo que era matéria. Ora, sabemos que a carne de Cristo veio de Maria. Com efeito, se aquele primeiro recebeu a sua modelagem e substância da terra pela mão e arte de Deus, e este não, então não conservou a semelhança com o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o artifício pareceria inconstante, e que demonstre a sua sabedoria. Isto quer dizer que ele apareceu como homem sem sê-lo realmente, e que se fez o homem sem tornar nada do homem. Isso é um absurdo. Em outras palavras, assim como o primeiro Adão foi feito da terra virgem, o segundo Adão foi feito
da Virgem Maria, virgem, da carne dela, virgem. Mas, se não recebeu de nenhum ser humano a substância da sua carne, ele não se fez nem homem, nem filho do homem. E se não se fez o que nós éramos, não tinha importância nem valor o que ele sofreu e padeceu. Cristo se fez semelhante a nós, por isso que ele originou a carne da Virgem Maria. Por isso que a Virgem Maria, pelos méritos de Jesus, Deus a preservou antes de vir a ser concebida, durante a sua concepção. E por Jesus ser semelhante a nós, menos no pecado, conforme São Paulo fala, é que ele nos salva. Porque ele é no tempo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Não podemos negar isso, porque se negarmos isso, estaremos cometendo uma grande heresia. E assim, meus irmãos, fica evidente para nós o testemunho que Santo Irineu de Lyon diz em seu livro Contra as Heresias da Patrística. Cristo é o novo Adão. E assim entendemos por que a salvação nossa se dá exclusivamente em nosso Senhor Jesus. Porque através de Adão entrou a morte. Através do segundo Adão, do último Adão, entrou a vida eterna. Entrou a vida, a salvação. Que possamos nos render ao segundo Adão. Que possamos fazer, a exemplo da nova Eva, a Virgem Maria, dizer ao Pai Todo-Poderoso: eis-me aqui, faça em mim a sua vontade. Realize em mim a tua palavra. Que assim seja. Amém e aleluia.